Então, nós já vimos a diferença entre o vetor e o escalar e como que a gente faz algumas operações geométricas com vetores. Agora, para fazer operações algébricas com vetores, é muito útil a gente definir sistemas de coordenadas. Talvez o sistema de coordenadas mais familiar para vocês seja o sistema cartesiano ou retangular. Então, em duas dimensões, o sistema cartesiano é assim, tem um eixo x aqui e um eixo y. Perpendicular ao eixo x ou ortogonal ao eixo x, sempre assim no sentido anti-horário, 90 graus, e um ponto aqui nesse sistema de coordenadas é descrito por um par de coordenadas x e y. Então, isso daqui são chamadas coordenadas cartesianas ou retangulares também. Se a gente desenhar um vetor aqui, da origem até aquele ponto x e y, é útil a gente desenhar isso daqui, porque o módulo desse vetor você pode expressar como r, e o ângulo que esse vetor faz com um eixo x no sentido anti-horário, você pode chamar de θ. Então, em vez de usar x e y, essas duas coordenadas, você pode usar essas coordenadas r e θ. Essas coordenadas são chamadas de coordenadas polares. Então, é muito útil transformar de uma para outra, ok? Vamos redesenhar isso daqui. Isso daqui aqui, esse nosso vetor aqui, cujo módulo é R. Você pode representar esse vetor aqui como tendo andado essa quantidade no x e essa quantidade no y, certo? Se você desenha assim, você vê que isso daqui é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui é θ, e daí desenhando esse triângulo é fácil de obter as relações entre as coordenadas polares e cartesianas, então transformar uma na outra, isso é muito útil. Então, vamos primeiro olhar o teorema de Pitágoras. A gente vê que r ao quadrado, a hipotenusa, então isso daqui é tudo módulo, ok? R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quer dizer que se você quiser obter r a partir de x e y, você faz raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Olhando para o ângulo aqui, a gente vê que a tangente desse ângulo é y, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, x, y, dividido por x, ok? Então, com essas duas equações, você pode transformar das coordenadas retangulares, x e y, em coordenadas polares. Se você quiser fazer o inverso, é só olhar as outras relações trigonométricas. Então, o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, então x por r. Seno do ângulo, cateto oposto, sobre hipotenusa. Então, quer dizer que se você quiser escrever x, você faz x igual a r cosseno θ. Se você quer y, y é r seno θ. Então, usando essas duas outras equações, você pode transformar de coordenadas polares para coordenadas retangulares, ok? Isso tudo em duas dimensões. Se você quiser ir para 3 dimensões, é útil você desenhar assim, ó. É uma maneira de você desenhar. X, colocar o y aqui. Então, se você tem aqui o plano x e y, o z, o eixo z, a terceira coordenada, é saindo do papel assim. É útil, eu acho útil desenhar assim. X, y. Então, o plano está aqui, certo? Isso daqui é o plano x, y. E o z para cima no papel assim. Então, eu acho útil desenhar dessa maneira.
E aqui você pode também definir coordenadas cilíndricas, que são, se você tem aqui o R, um θ e um Z, certo? Você tem esse ponto aqui. Ou coordenadas esféricas. Então, deixa eu redesenhar isso. Vou colocar um ponto aqui, C, X, Y. E tem duas definições para essas coordenadas esféricas. Então, vou mostrar para vocês a definição que, em geral, a gente usa na física. Isso daqui a gente chama, na verdade aqui a gente não chama mais de R, mas chama de ρ. E esse daqui a gente chama de R, porque daí é o módulo desse vetor tridimensional. Então R, esse ângulo com o eixo Z a gente chama de θ. Estão vendo que o ângulo mudou, não é mais no plano XY, mas não é mais entre o ponto e o eixo X, mas é entre o vetor e o eixo Z. E se você pega essa projeção desse vetor aqui, no plano XY, esse ângulo com X agora a gente chama de φ, ok? Então essas são coordenadas, isso daqui é esféricas, isso daqui cilíndricas. Tem vários problemas na física que são mais fáceis ou mais difíceis em um tipo de coordenadas ou em outro, ok? Então, depende muito do seu problema. Então, aqui tem o exemplo da utilidade prática para pesquisa dessas coordenadas. Aqui eu tenho uma imagem de uma galáxia, que a gente chama uma galáxia de disco, uma galáxia espiral, como a gente vê essa galáxia no céu. Então, aqui vocês veem os braços espirais, por isso que o nome dela é uma galáxia espiral. Isso daqui é um eixo de coordenadas x e y, como a gente vê no céu. Mas você pode transformar essa imagem numa imagem rθ. E aqui né, eles fizeram isso, os autores desse paper fizeram isso. Transformaram numa imagem rθ. Então, isso daqui é R, então daqui para cá, aqui é o centro da galáxia, aqui é a parte mais externa da galáxia, isso daqui é o ângulo, então você consegue ver onde que estão os braços espirais e onde que tem uma barra central nessa galáxia. Então, não sei se vocês repararam na minha caneta de hoje, ela tem um tema parisiense, tem a Torre Eiffel, tem a Sacré-Cœur, Moulin Rouge, Notre-Dame e o Arco do Triunfo. Se você está no Arco do Triunfo e olha para o oeste, você vai ver o grande arco de La Défense. La Défense é um setor financeiro super moderno na parte leste, na parte oeste de Paris. E o grande arco é um arco do triunfo modernoso. Mas ele tem uma interpretação geométrica, matemática. Isso daqui é uma projeção de um cubo em 4 dimensões. Então, uma projeção em 3 dimensões de um cubo em 4 dimensões. Então, a gente não está limitado só às nossas 3 dimensões espaciais, ok? Então, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, ó. Se você tem um cubo em 3 dimensões, você pode fazer uma projeção em 2 dimensões, é a primeira figura. A segunda figura tem a projeção desse cubo quadridimensional, como que ficaria em 3D. E aqui tem as diferentes projeções desse cubo quadridimensional, se você gira esse cubo em 4 dimensões. Pode parecer muito maluco, muito matemático, mas talvez você já tenha ouvido falar da teoria de supercordas, que é uma tentativa de unir gravitação e relatividade com mecânica quântica. E a teoria de supercordas, se não me engano, tem 11 dimensões. Então, a relatividade já tem 4, 3 dimensões espaciais e a dimensão temporal é considerada uma dimensão espacial especial. Então, é tratada como uma dimensão extra, quarta dimensão. E a quinta dimensão é no Twilight Zone.